Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Bem? Estudando bastante? Bom, em nosso último programa nós trouxemos a literatura de Moara Tupinambá, né? O Sonho da Buiuaçu. Vocês estão lembrados? Isso aí repercutiu em várias escolas da nossa rede onde tem a EJA, né? Esse livro, ele fez parte das ações do Abril Literário e provocou aí uma série de reflexões, rodas de conversa, até uma apresentação muito legal para algumas escolas da EJA, realizados no nosso Teatro Adamastor, trazendo para nós aí um olhar muito interessante sobre a cultura indígena. Hoje eu vou trazer para vocês alguns dados importantíssimos sobre os povos indígenas, que são constituintes da formação do nosso povo brasileiro, né? E dessa forma, da cultura brasileira. Vejam, é preciso que todos assumamos o papel de apoio à luta das causas indígenas. E assim é de suma importância que adquiramos conhecimentos diversos sobre essa temática. São vários povos indígenas existentes no Brasil, com suas línguas próprias e diferentes, seus costumes, suas festas, suas religiões, seus alimentos. Não apenas um, né, como às vezes ainda ouvimos falar, né? Um desses conhecimentos que nós vamos trazer está pautado na matemática e hoje é sobre ela que iremos trabalhar, ok? Vamos começar falando sobre os números que giram aí em torno dos povos indígenas. Nesse programa eu quero propor a vocês uma atividade sobre os números, então fiquem atentos aí. Vocês sabiam, isso é uma curiosidade, olha aí, dados, né? Atualmente existem de 300 a 500 milhões de indígenas no mundo, representando aí 5.000 culturas diferentes, né? E estando localizados em cerca de 90 países, tá? Mas antes de começarmos com os números, com matemática, eu quero lhes fazer uma pergunta. Vocês sabem a origem da palavra indígena? Sabem? Olha só, eu pesquisei no meu dicionário Michaelis e a palavra indígena ela significa originário de determinado país, região, localidade ou nativo, né? Nativo, indígena, nativo. Os estudos indicam que os primeiros povos que habitavam o continente americano antes dos europeus chegarem são chamados de povos pré-colombianos. Isso porque viviam aqui no período que antecede o desembarque de Cristóvão Colombo em 1492, tá? Faz tempo, né? Atualmente temos conhecimentos de que esses povos pré-colombianos, eles foram os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, chauís, navajos, inuites, ixi, um monte de etnia maravilhosa que tinha aqui. Os povos indígenas são considerados um dos primeiros povos a habitar aí o território americano, que hoje identificamos como sendo aí também do nosso país, o Brasil, ok? Por esse motivo é que encontramos textos escritos com o termo povos originários, né? Se referindo a quem? Aos indígenas, tá? Cada povo indígena possui sua própria organização, onde cada pessoa ocupa a sua função na aldeia a qual pertença, tá? Mas vejam que eu destaquei que cada povo indígena tem sua própria organização e não que os indígenas, né? Pois como estamos falando de muitos grupos indígenas, precisamos compreender que apesar de apresentarem algumas características comuns, né? Muitas vezes apresentam características distintas entre as diferentes etnias, né? Lembremos que cada etnia possui hábitos, línguas e costumes próprios. Na arte indígena, por exemplo, podemos observar manifestações diversas e peculiares. Mas, quero destacar aqui da mesma forma que a gente vive na cidade, né? A manifestação dos povos indígenas abrange também música, dança, artesanato, pintura, ornamentos, tá? No Brasil, até os dias atuais, segundo os dados do censo de 2010, a população indígena é de 817 mil. Estima-se que quando os portugueses chegaram aqui, essa população era de 5 a 7 milhões de indígenas, tá? A ocupação territorial pelos povos indígenas é uma importante estratégia na conservação ambiental das terras a eles destinadas, né? Eles auxiliam no aumento da diversidade da fauna, da flora local, pois desde a antiguidade a
aprenderam a manejar a biodiversidade de forma a fazerem uso do que a terra lhes dá para o seu sustento e ainda foram responsáveis pela formação de várias paisagens brasileiras, tá? Olha que importante isso. Vamos observar essa imagem do mapa sobre a distribuição da população indígena, ok? Vamos lá, olhem esse mapa. O mapa, ele traz 3 municípios com a maior quantidade de indígenas no país, que estão localizados aí no estado do Amazonas, tá? Estão vendo aí? São eles: São Gabriel da Cachoeira, né, com 29.017, São Paulo de Olivença, com 19.947 e Tabatinga, com 14.855 indígenas. Ainda podemos observar que as cores do mapa indicam a quantidade de indígenas nos outros estados brasileiros, perceberam aí? Peculiarmente aí na região sudeste, onde está o estado de São Paulo, temos aproximadamente de 20 a 40 mil pessoas que se declaram indígenas. Parece que é muita gente, né? Mas se fizermos aí uma comparação com a proporção e tamanho do país e a quantidade populacional total, que é cerca de 220 milhões de habitantes, perceberemos que são muito poucos, né? Para um território que era ocupado bem antes do descobrimento por várias etnias indígenas. Vocês pensaram nisso? Isso é para refletirmos, né? O quanto se faz necessário lutarmos para que os povos indígenas tenham seus territórios garantidos e respeitados. Muito bem, pessoal, agora vamos explorar o roteiro de estudo, né, ou de aprendizagem do terceiro bimestre, que lá apresenta uma atividade matemática sobre dados a respeito da população indígena, ok? Vejam só, vou ler o texto para vocês. Conforme previsto nos dados do censo de 2010, no Brasil vivem aproximadamente 896.917 pessoas que se declaram indígenas, distribuídas em 305 etnias, e desse total apenas 5,7% vivem em terras oficialmente reconhecidas. O censo, em conjunto com a FUNAI, identificou 505 terras indígenas, totalizando a porcentagem de 12,5% do território brasileiro. No total de terras, 10 apresentaram uma população indígena maior que 10 mil habitantes. E a maior concentração de indígenas encontra-se na região norte do país, com mais de 300 mil indígenas. Já na região sul, encontramos o menor número de povo indígena no país, um pouco mais de 70 mil, ok? A partir das informações do trecho sobre os dados do censo, vamos identificar aí no texto qual a quantidade de pessoas que vivem em terras oficialmente reconhecidas. Você consegue identificar? Aí a segunda. Qual a porcentagem de pessoas que vivem em terras não reconhecidas oficialmente? Ok? É a segunda pergunta. A terceira pergunta, tudo está no texto. Qual seria a quantidade dessas pessoas que habitam terras não reconhecidas? Qual seriam, né? E a quarta, segundo o site cna.ibge.gov.br, o território brasileiro ocupa 8.547.403 km² da extensão do planeta Terra. 12,5% são terras indígenas. Qual o total da extensão das terras indígenas no território nacional Brasil? Bom, agora temos um problema para resolver, né? E a matemática que vai nos ajudar a responder essas questões. Que tal resolvermos juntos essa atividade, né? Vamos lá? Bom, essas informações elas foram extraídas do censo de 2010, que é realizado por uma empresa chamada IBGE. Você sabe o que significam essas letras? IBGE, sabe? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Esse instituto ele é responsável pela contagem da população brasileira, incluindo os indígenas. Dessa forma, nós podemos saber a quantidade em número das pessoas indígenas existentes aqui nesse país, no Brasil. Agora veja, vamos analisar o texto e responder as perguntas da próxima atividade.
Encontre no trecho que apresenta o total de pessoas que se declaram indígenas de acordo com os dados do censo de 2010, né? Encontra no texto as respostas para essas perguntas. Qual a quantidade de pessoas que vivem em terras oficialmente reconhecidas? Vejam só, a quantidade de pessoas que vivem em terras oficialmente reconhecidas não consta no texto, pois nele constam apenas números, os números totais de pessoas, que é de 896.917, ok? Mas já sei que vocês vão ficar me perguntando, e agora, professor Jefferson, aonde está essa informação no texto? Pois é, na matemática. A matemática nos ajuda a encontrar esses valores. Observem que na terceira linha do texto tem um número expresso em porcentagem, que é correspondente à quantidade de pessoas que vivem em terras oficialmente reconhecidas. Qual é o número? É 57,7%. Ok? Vocês já sabem porcentagem, né? Sim ou não? Pois é. Vamos lá. O número 57,7% precisa ser transformado em número de habitantes, né? Para responder aí a primeira pergunta, por exemplo. Para isso, vocês podem utilizar a calculadora ou mesmo fazer juntos com seus colegas. É uma boa, hein? No próprio roteiro de estudos, encontramos uma sugestão de como realizar o cálculo, tá? Observe, dividir em duas partes para chegar no resultado. Primeiro, nós vamos pegar o número indicado do total de habitantes no texto, que é de quanto? 896.917, ok? Vamos multiplicar por 57,7. Faz a continha aí. Vê quanto vai dar. Faz a continha, multiplicação desses números que eu dei. Bom, se vocês chegaram a 51.752.110 e aí a gente lê 9 décimos, acertaram. Parabéns, né? Agora, vamos para a segunda parte. Vamos pegar 51.752.119 décimos e dividir por 100. Quanto vai dar? Ok? Vamos lá. Chegaram ao número 517.521 e 109 milésimos? Parabéns! Vocês encontraram o resultado, muito bom. Portanto, a quantidade de pessoas que vivem em terras oficialmente reconhecidas é de 517.521 e 109 milésimos. Mas olha só, por se tratar de censo, de contagem de pessoas, vamos considerar aí aproximadamente 517.521 e 11 milésimos de indígenas. Muito bem, meus queridos, existem mais propostas no roteiro de estudos do terceiro bimestre que foi produzido para vocês. Aproveitem para realizá-las aí a fim de aprofundarem seus conhecimentos sobre cálculos matemáticos. É um desafio, vamos lá. Registrem as suas atividades, né, que nós fizemos hoje, converse com seus colegas, né, com certeza os caminhos percorridos para vocês acharem os resultados foram muito interessantes. E lembre-se de compartilhar conosco, né, as atividades que vocês fizeram, as dificuldades, como é que foi. Faça um vídeo, mande para nós em ejaguarulhos.doep@gmail.com, né? Nós vamos adorar acompanhar um pouco mais a sua história como estudante da EJA. Legal? Mas antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, que tal assistirmos uma entrevista que nós fizemos no Glorinha Pimentel com uma educanda que é indígena. Muito legal, né? Vamos ver? E aqui eu estou com os alunos da EJA do ciclo 2, olha que legal. Mas eu quero conversar hoje com a Dayara. Dayara, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você é aluna do ciclo 2A. Olha que legal, Dayara. Mas sabe por que eu quero conversar com você? Porque me falaram que você é indígena. É verdade? É verdade. Você nasceu aonde? No Pernambuco. Em Pernambuco. E você veio para cá com quantos anos? Com 16. Então, até os 15 anos, você morou lá? Na aldeia. E como é que chama essa aldeia? Cambiuá. Cambiuá? Nossa, que bacana.
E aí, Dayara, a gente está muito curioso. Conta pra gente alguma coisa lá da aldeia. Você ia em festa, sua avó te levava em festa, como que era isso? Eu, quando era pequenininha, levava muito na aldeia, em festa familiar, ou então quando tinha alguma tradição. Uhum. E todo mundo se reunia, fazia uma roda, fazia uma fogueira e começava a dançar tocando maracá. Olha. Também caçava, meu tio me chamava também para caçar com eles no mato. Pra caçar? É, Você ia caçar? eu ia caçar O que com você eles. caçava? Caçava rolinha. Rolinha. Rolinha é aquela Isso, pombinha, né? Mas vocês caçavam pra comer. Isso. Que bacana. E também para pescar. Ah, é? Pescavam. Pescavam bastante. Sim. E nisso também meu pai me ensinou a matar bode. Matava bode lá. Também para comer, Sim, né? para comer, sobreviver. Que bacana, hein? Aí, Dayara, acho que é uma coisa muito importante. Você é hoje uma mulher indígena. Isso é muito bacana. Que recado você daria para todos que estão nos vendo agora sobre a importância de manter essa cultura indígena? O recado que eu dou para elas é que ela nunca se esqueça de si mesma e das suas origens. E que ela nunca desista. E que vá à luta até o final. Também, enquanto mulher indígena, para os nossos estudantes da EJA de Guarulhos, que muitas pessoas não conhecem as tradições indígenas, né? Não entendem muito bem esse povo maravilhoso, cheio de cultura, cheio de tradição. Que recado você daria para os seus colegas da EJA sobre as tradições indígenas, de entender um pouco desse povo maravilhoso? O recado que eu dou para eles é que nunca pense que nós somos canibais, que nós somos pessoas da cultura e que nós trazemos a cultura para eles e para ensinar como que se faz, a arte, e é isso. Muito bom. Pois é, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Conto com vocês para o próximo programa. Não percam. Grande abraço, fiquem bem e até lá.